e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Volte a sua mente agora para a igreja declarada por Cristo aqui. Ele está dizendo que porque a sua igreja será construída com fundamentos sólidos para dentro desta rocha, esta verdade que é o próprio Salvador e a sua mensagem, este edifício nunca cairá, e as portas do inferno, os portões do inferno não poderão prevalecer, manter-se firme contra a igreja até o final. Os portões do inferno, que termo interessante, não é verdade? Que termo? Portões do inferno são portões imensos e gigantescos, sólidos e pesados, como os portões de uma cidade na antiguidade, aquelas imensas cidades com seus muros colossais e um portão de madeira coberto com ferro, difícil de ser aberto, só podendo ser aberto por homens com cavalos puxando com toda força os portões, as portas do inferno. Estas são as portas do inferno, como as portas de uma cidade bem guardada, onde todo o povo está guardado ali dentro. As portas do inferno, portas, o ponto de entrada para dentro do inferno, como os portões daquelas imensas cidades na antiguidade, os grandes portões através dos quais as tropas saem para a guerra. E este é o significado, a porta de entrada no inferno e os portões pelos quais Satanás, assim por dizer, e os seus demônios saem para destruir, para tentar, para manter pessoas no pecado, para a sua guerra contra a igreja do Senhor Jesus Cristo, contra o corpo de Cristo, os portões imensos do abismo, assim por dizer, contra a igreja, contra a mensagem da verdade, contra os crentes em Jesus Cristo, de onde simbolicamente saem os exércitos do maligno, espalhado pelo mundo inteiro, com suas estratégias de guerra e de destruição contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. É chamado aqui de os portões do inferno, no Salmo de número 7, de os portões da morte. E esta é a ideia, queridos amigos, que há a igreja do Senhor neste mundo, em toda parte, em todos os tempos, até o final, e que as portas, esses portões imensos do inferno, não poderão permanecer fechados, não poderão prevalecer contra a investida, contra o ataque da igreja. Estas portas, estes portões, por mais imenso, por mais resistente que sejam, pelo poder do engano, pelo poder da mentira, o poder de Satanás e seus anjos, essas portas que mantêm pessoas no inferno, elas não podem resistir contra a investida da igreja, e a igreja seguirá investindo pela proclamação do Evangelho contra estas portas, e abrindo ela e tirando pessoas do inferno, assim por dizer, pela proclamação do Evangelho da graça redentora. Nós vivemos, irmãos, em um contexto de combate, um combate por almas. Nós não vivemos em um resort. E aqui neste mundo, enquanto nós estivermos nesta jornada para a eternidade, são as portas do inferno resistindo à igreja, e a igreja seguindo em frente, tirando pessoas de lá de dentro para Cristo, para a liberdade dos filhos de Deus, com o Evangelho da graça redentora, um povo unido, o baluarte da verdade, a coluna da verdade, e o exército do Senhor ganhando campo e ganhando terreno, combatendo pela verdade, alcançando almas. E estas portas imensas não podem permanecer fechadas, prevalecerem contra o Evangelho da graça redentora, contra a igreja que porta e que proclama o Evangelho. Estas portas que mantêm pessoas ali presas não podem prevalecer, diz o Salvador. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, elas não prevalecerão. E milhares de homens e mulheres condenados ao inferno são resgatados dali dia após dia, desde sempre e até o final. Essas portas, queridos amigos, elas não podem prevalecer, elas não podem permanecer fechadas continuamente. E essa é a ilustração contida nas palavras do Senhor Jesus Cristo. Cristo é a rocha inabalável sobre a qual a superestrutura da igreja é construída, a pessoa de Cristo, e a igreja, o povo do Senhor, feito de homens e mulheres salvos. Eu não me refiro aqui a uma instituição de prédios, de sínodos, de seminários, de capelas, mas a igreja de pessoas, de homens e mulheres que saem, que proclamam o Evangelho, que adoram o Senhor. Sim, os prédios podem cair, podem ser demolidos por um governo comunista ou ateu, mas a igreja do Senhor permanece para sempre, e ela segue investindo contra o inferno e ganhando
almas, mesmo hoje em países onde o cristianismo é proibido por legislações e missionários não podem entrar ali, a palavra de Deus permanece viva e a igreja segue em frente, em lugares frios, em desertos, em todos os lugares, levando o evangelho, e o Senhor garantirá que irá abençoar o seu povo, e a igreja irá avançar, aumentar e se espalhar, o maior império sobre a face da terra, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Impérios históricos se tornaram reminiscências arqueológicas, toda a sua história está em pedras e no papel, mas a igreja de Cristo permanece viva como o maior de todos os impérios, e as portas do inferno em nenhuma geração poderá prevalecer contra a igreja do Senhor Jesus Cristo.